manifestação da glória, a manifestação do seu poder, trazendo renovo, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo renovação, trazendo paz, trazendo bênção aos meus irmãos. Pai, nós oramos para que a tua igreja sinta hoje, Senhor, a graça avassaladora do teu Espírito, oh Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te rendemos graças e nós te aplaudimos a causa de Jesus. Bendito seja. Glória a teu nome. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Graça e paz, igreja, o arrependimento. Pode se assentar, glória a Deus. Feliz Páscoa. Fica pegando na mão do seu irmão. Já desejou para ele feliz Páscoa. Pega na mão do seu irmão, diga para ele feliz Páscoa. Deve ser uma realidade na sua vida. É melhor pegar o microfone. Oscila para baixo. Meus irmãos, que bom estar aqui com vocês. Está subindo e descendo hoje. Essa aqui, né? Isso, beleza, vamos utilizar. Da nossa fé, a ressurreição de Cristo Jesus. Hoje é Páscoa. Páscoa, na Bíblia, tem um nome especial chamado Pessah, que significa passar por cima. E hoje nós daremos uma palavra no seu coração, trazendo a iluminação daquilo que as Escrituras dizem. A nossa Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, é só para dar a introdução. Tito, fala na Bíblia, né? Mas você pode cantar comigo. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Apocalipse de João. Dê uma pausa, Jesus. Obrigado por acompanhar, hein? Sentir firmeza. Está ficando muito jóia. Tito, capítulo 2, versículo 11, é apenas o título da palavra, para nós esboçarmos um pouco sobre a Páscoa. Teremos apenas 15 a 20 minutos no máximo. Tito 2,11, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu vou ler novamente, para que entre em nossos corações. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é a graça da qual teu nome, Jesus, Ele é a graça personificada. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a encarnação, diz a Bíblia, é o Verbo vivo. Ele é a manifestação de Deus nesta terra. E quando o seu Espírito foi soprado sobre nós, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que nós, a partir daquele momento, somos representantes desse fogo, desse Deus vivo, dessa missão, que é espalhar o Evangelho a toda criatura, que Jesus, Ele está vivo, Ele reina, e Ele salva, Ele cura, e Ele transforma. Dê um aplauso a Jesus, a profecia. Essa graça avassaladora, diz a Bíblia no livro de Êxodo. Você sabe que no Velho Testamento é tudo sombra, diga comigo, sombra. Porque haveria de vir, diz a Bíblia muito clara sobre isso. Lá no capítulo 12
16, diz assim: ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia. Também no sétimo dia tereis Santa Assembleia, nenhuma obra se fará, exceto o que diz a respeito de comer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia na geração por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer um que comer com levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Diz assim o versículo 21. Tomai, pois, chamou, pois, Moisés todos os senhores de Israel e disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Diga comigo, a Páscoa. Também tem um significado começar ou pular, literalmente. E aí o texto assim: tomai um molho de sopo. Você quer que sopo? É uma plantinha, irmãos. A plantinha que pegaram, colocaram no sangue e passava-se nos umbrais das portas, ali naquele momento específico, porque era o momento de libertação de Israel. E como a Bíblia diz que tudo do Velho Testamento era sombra do que ele iria de vir. Diga comigo, sombra. Mais uma vez, 1, 2, 3, sombra. Isso apontava para o novo. Lá diz a Bíblia, e a história de Flávio José, e a história dos arqueólogos, que nas portas dos egípcios eles colocavam versos segundo as suas tradições dos seus deuses, Deus Ra e outros deuses, uma espécie de ferradura, uma espécie de sorte. Eles colocavam nas portas versos para espalhar o mal olhado, versos para espalhar, não versos da Bíblia, versos segundo os deuses do Egito. Por isso que Deus manda colocar: olha, vocês israelitas, que já estão há quase 4 séculos, mais ou menos 4 séculos, aí no Egito, vocês estão acostumados, eu vou dizer de novo, vocês estão acostumados. Hoje eu vou arrancar vocês, e para começar vocês vão passar o sangue, simbolizando o seguinte: que nenhum desses versos, nenhum dessas simpatias do Egito, elas vão dar sorte para você. É isso que Deus estava falando. Você vai passar o sangue do Cordeiro, simbolizando já Jesus que haveria de vir, simbolizando que só eu sou a salvação, dizia Yahvé. Isso é muito importante. A gente traz para a gente. Essa é a primeira Páscoa. E a gente traz para a gente a Páscoa. Ela precisa ser sacrificial por alguns motivos. Primeiro, eu preciso tirar aquilo que era as minhas manias do antigo homem, da antiga mulher, daquilo que nós sabíamos. Não dá para viver uma vida de cristianismo como uma vida regressa. Nós temos que viver uma nova vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Digo glória a Deus, meus irmãos. Foi por isso que Deus mandou passar, para dizer: olha, vocês têm uma muita sorte. Sou eu, irmão, jogo de azar não tem sorte, loteria não tem sorte, ao trabalho seu que você tem prosperado não é sorte. Claro que é seu esforço, existe o mérito de você, mas existe a mão do Todo-Poderoso que é em seu favor. Você pode aplaudir a esse Todo-Poderoso, a esse Senhor. Sangue, saída do Egito, saída da escravidão. Como o pastor Tércio disse agora mesmo, muitos só saíram das mãos do diabo, vão para o céu, mas precisa mudar a sua mente. E a transformação de mente é uma ocupação que eu devo fazer, uma oração sincera. Eu sempre digo para os irmãos, e os irmãos são sinceros: Deus me transforma. Deus já te transformou no seu espírito. Quando você aceita Jesus, diz a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: a todos quando receberam Deus e o poder de serem chamados, a saber os que creem no seu nome. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, Jesus diz, o evangelista Marcos escreve:
salvação. Deus, como diz o pastor Tércio no início, ele estava lá em cima preparando, vestindo aquela sainha bonitinha. Meus irmãos, glória a Deus. Também ninguém riu, né, mas foi muito legal, né, a nossa peça, fazendo celebrar de quem Jesus é. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus por isso. Dê glória a Deus bem forte. Mais do que a salvação, mais do que me tirar do Egito, é minha mente sair do Egito. Foi isso que ele disse. A minha mente precisa sair, a minha mente não pode ser mente de escravo, ela precisa ser mente de filho, filho com direito de filho, filho com herança de filho. Tem muitos dentro da igreja que padecem porque acham que não pode chegar diante do seu Pai Celestial, perecem por isso. E a Bíblia diz que eles andam. Nós sabemos o fim da história, com Josué, no livro de Josué, eles entram a pé seco, depois ali no Jordão, dominam o Jordão de Jericó e vão dominando a terra. Nós sabemos em quem os juízes, depois os reis, sabemos a história toda, todos nós sabemos isso. Essa foi a primeira Páscoa, passar por cima, aquele que passasse o sangue, simbolizando e apontando para Cristo, o cordeiro imolado, o cordeiro morto. Por isso que João Batista diz: eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Apontava-se para Cristo, apontava a nossa sorte para Ele, a nossa salvação para Ele, e mais do que salvação, mesmo a mais, o reino de Deus estabelecido em nossas vidas. Aonde nós vamos, aonde nós formos, o reino precisa ir, o reino precisa ser manifestado através da minha pessoa. Eu não posso ficar apenas como assistente de palco, ou mesmo assistindo pregações. Aonde eu for, a glória vai comigo, eu tenho que ter uma palavra. Aonde eu for, Cristo está comigo, alguém diga glória a Deus. Do mesmo jeito, quando o diabo olha para nós, ele vê o sangue do cordeiro, e quando nos arrependemos, a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, tem um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação, ou seja, ele que derramou o sangue pelos vossos pecados, não somente dos vossos, mas do mundo inteiro. Dá glória a Deus. Capítulo 14, versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Você percebeu nas nossas encenações que as pessoas que às vezes são as mais abençoadas são aquelas que vamos dizer assim, tiram as suas vestes das suas nomenclaturas, como o centurião, da sua posição, ou mesmo pessoas que se sentem tão indignas, mas pela fé elas vão e alcançam. Por que Jesus não aplicou milagres no meio de alguns fariseus? Jesus está disponível para todos, por isso que a graça avassaladora foi de Tito capítulo 2, versículo 1. E eu quero falar um pouco dessa graça. A segunda Páscoa, que é a Páscoa cristã, que é a Páscoa em que faz alusão a esse cordeiro, a esses umbrais, a essa saída, Jesus institui a partir da quinta-feira. Nós falamos quinta-feira santa, porque na sexta-feira ele foi crucificado, e às 15 horas ele faleceu. Foram 6 horas, se não me engano, densas trevas, 3 ou 6 horas de densas trevas sobre o mundo, porque o Filho de Deus estava pagando o preço do nosso erro, o preço do nosso pecado, a remissão, a redenção, agorosa, ex-agorosa, útero, me comprou, me tirou do mercado, me deu uma vida nova, e mais ainda, me deu um anel no dedo, e me colocou novas sandálias, me colocou a túnica nova, e me chamou de filho, amado, me colocou na mesa, me veio a sentar, e eu como dos melhores manjares desta terra. Dá glória a Deus, meus irmãos. Era distante, só Deus não falava com profetas.
disseram aos seus discípulos: onde quer que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui e dizei: dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele nos mostrará o espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Lá no versículo 17: ao cair da tarde, com os 12, quando estavam à mesa e comiam, diga comigo: mesa. Diga mais forte: mesa. Olha para mim, olha para cá. Deixa eu te falar uma coisa: você tem sentado na mesa com seus irmãos, não é só com a sua família, de carne, osso, sangue. Eu estou falando com os irmãos da fé. Você sabia que nós somos uma família? E somos valorosos tão quanto a família de sangue nosso. Eu vejo que muitos têm uma intensidade nas células, se desgastam por isso, principalmente nós pastores, damos a nossa vida. Eu saio de meus quase todo dia, irmãos. Às vezes eu não sei onde é que eu estou, mas quase todo dia eu estou visitando. Quase todo dia eu estou aqui em Goiânia, visitando as pessoas, orando, libertando as pessoas. Porque eu entendo que você é minha família. Eu entendi isso com clareza quando a gente foi na minha casa, quando eu estava com Covid-19, na época do início da Covid. E ela todos os dias batia na porta e colocava um saquinho de pão, deixava outras coisas gostosas para nós comermos. Nós nos sentimos amados. E aí sim, que é clareza mais linda, que eu sou pertencente a essa família. Dê um aplauso a Jesus. Depois do aniversário ali celebrado, a gente foi na casa do pastor Jerry. E assim a gente tenta fazer, não dá conta de fazer tudo, porque são muitas pessoas. Por isso tem muitos pastores aqui. Mesa é lugar de comunhão. Jesus institui, segundo a igreja católica, a Eucaristia, segundo a igreja protestante, a ceia. Os elementos que eram elementos comuns se transformam em elementos eternos. A ceia é um lugar de intimidade. Eles sentavam e se reclinavam a cabeça. Muitos de vocês já devem ter visto. Hoje é muito fácil ver isso. Quando a gente estudou teologia, a gente tinha que imaginar algumas coisas, tinha que procurar a fonte. Hoje é só você entrar no YouTube, ver o Rodrigo lá, você vai ver como é que é. Eles deitavam, inclinavam a cabeça, e sem lugar de intimidade. Eu preciso ter intimidade com os meus irmãos, com o meu discipulador. Eu preciso ter intimidade com o meu pastor. Eu preciso ter intimidade com a minha equipe que trabalha. Senão eu falo A, entende B, falo B, entende C. Quem está me entendendo? Tinha tanta intimidade que reclinava a cabeça no ombro do seu Senhor, porque ficava perto. Sem lugar de intimidade, Jesus, o divino, se transforma em servo, lavando os pés. Isso é da quinta-feira. Elementos simples se eternizaram como pão, simbolizando o corpo, e como suco, aliás, também é outra ruptura. Assim como o sangue, aquela ruptura daquela cultura que eles viviam, uma cultura de sorte errada, porque a nossa sorte está no Senhor, não está na loteria, não está no jogo de vinho, não está no bet, não está em nada, está no nosso Deus. Ele é a nossa força. Olha só, Jesus, pode dar Deus. Mais uma vez eles pegam pão, pegam gás. Ele pega e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Quando ele disse isso, era mais outra ruptura, porque o judeu nem por simbolismo poderia tomar o sangue, nem por simbolismo poderia comer a carne de alguém. Isso era uma aberração, isso era uma ruptura. Jesus estava dizendo para nós nas entrelinhas: seja servo, lava os pés uns dos outros. Um dia você vai dar conta da sua vida, um dia você vai dar conta dos seus talentos. Sirvam uns aos outros. E outro recado que ele mandou para nós: nada nesta terra pode ser substituído pela minha aliança. E tem que ser crente de verdade, tem que ter opinião para mudar de vida, tem que ter desejo para viver a Páscoa cristã, porque eu estou trocando novamente a minha cultura antiga, regressa, por uma cultura nova, a cultura do céu, a cultura que fala que aquele que é maior é aquele
Sabemos todos do que aconteceu. Jesus então foi para o Getsemane, foi preso. Sabemos aquela noite terrível da sexta-feira para sábado, da quinta para sexta, e na sexta-feira ele foi crucificado. Eu gostaria que você acompanhasse o livro da Bíblia agora, lá no livro de Marcos, capítulo 16. Diga comigo, a ressurreição. Diga mais forte, a ressurreição. Isso é que faz toda a diferença, meus irmãos, na nossa vida. Porque muda. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A ressurreição. Diga comigo, Ele está vivo. Diga mais uma vez, Ele está vivo. Fique bem, eu quero encerrar com essa palavra. Irmãos, o túmulo é o berço da igreja. Hoje eu postei uma foto em Israel, quando tivemos a oportunidade de nossos discípulos nos levarem. Não pedimos real para ninguém, mas eles resolveram nos abençoar. Em 2018. E eu postei uma foto, que está escrita a foto: Ele não está aqui, Ele vive. Estava lá escrito, lá no túmulo de Cristo. O túmulo é o berço da igreja. É o berço da igreja protestante, é o berço da igreja cristã. Alguém diga glória a Deus. A Páscoa, ela não termina no funeral, ela termina com uma festa. Porque amanhecer do terceiro dia, diz a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, ele apareceu para os seus discípulos e ele falou com as mulheres. Quando ele diz para as mulheres, olha, principalmente para Maria de Madalena, ele diz: não me toques, vai e diga para os meus irmãos que eu vou aparecer na Galileia. Ele estava dizendo: eu me importo com você. Galileia simbolizava a vida comum. Jesus está na vida comum de cada um aqui presente. Jesus está no seu trabalho. Ele, o ressurreto, está curando a sua vida hoje. Ele, o ressurreto, está curando o seu corpo. Ele, o ressurreto, está tratando o seu casamento. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que ele não possa restaurar. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Feche seus olhos. Ele está disponível. Ele vive. Ele reina. E Ele está conosco. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Você pode orar, você pode agradecer pela sua salvação. Você pode agradecer pelo reino de Deus. Toma decisão hoje. Se desvincular das coisas velhas, das coisas que já passaram, e tudo se fará novo. Toma decisão hoje. Uma postura a partir de hoje. Eu saio do Egito, eu saio do pecado, eu saio dos meus velhos costumes, eu saio da minha zona de conforto e vou